Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com o nosso livro 2. Hoje a nossa aula é a aula 4, com a turma do terceiro ano. Nós iremos terminar o nosso capítulo 1, Palavras Cantadas, páginas 8 a 21, e os itens que nós iremos abordar serão palavras com S e Z, a conversa entre os textos, intertextualidade e, por último, paródia. Gente, as atividades referentes a essa aula estarão na agenda eletrônica. Mesmo assim, vamos ver. Página 16, certo? O Mão na Massa, página 17. Mão na Massa, página 19. E a ficha de atividades, páginas 7 e 8. Bom, o nosso primeiro assunto é sobre intertextualidade. Uma palavra extensa, difícil de pronunciar, mas muito simples de se entender o significado. Aqui, pessoal, vocês verão uma imagem, certo? Do livro digital, página 19. Se vocês não conseguirem enxergar, no caso, se baseiem pela página e olhem no livro digital. E aqui nós temos a definição dessa palavra. A intertextualidade acontece quando um texto conversa com o outro, citando, seja usando parte dele para compor outra obra. Observe, por exemplo, a capa de um livro, no caso vocês sabem que tem uma imagem aí, e está dizendo que ela conversa com outro texto. Então, gente, a intertextualidade nada mais é do que um texto ligado ao outro. Você tem um texto fonte e desse texto fonte você cria um outro texto parecido com ele. Bom, aqui eu coloquei alguns tópicos para que vocês possam entender melhor. Primeiro, nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Como eu acabei de falar, esse texto primeiro que já foi criado, chamado de texto-fonte, ele serve como referência para se criar um novo texto. Autores utilizam textos já existentes e reconhecidos, chamados de textos-fontes. Como eu acabei de dizer, esses textos que são conhecidos são chamados de textos-fontes, porque ele é a fonte para criar um novo texto, para servir de base às suas novas criações. Pode ocorrer de várias formas e nos diversos gêneros. Pode acontecer em prosa, texto em forma de prosa, pode acontecer em uma poesia, uma letra de música, publicidade, ou seja, aquelas propagandas, imagens, e também pode acontecer em pintura. Então, ou seja, esse tipo de situação pode estar acontecendo em vários meios, Em música é muito conhecido também. Tem uma música do Legião Urbana que retrata justamente como base um outro texto. Gente, aqui eu coloquei um exemplo, já no caso, uma imagem, da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, só que aqui, no caso, nós temos o quê? A Mônica Lisa. Pois é, pegaram a imagem do quadro Mona Lisa e fizeram o quê? Um novo quadro, tendo como fonte esse, e foi criado o quê? A Mônica, na mesma posição, com todos os trejeitos bem parecidos. Isso aqui é o quê? Uma conversa entre essas duas imagens. Bom, a relação com o texto-fonte pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira é a implícita. Nesse caso, gente, ela é muito difícil de ser identificada pelo leitor. A implícita, ela fica mais escondida, certo? Então, por isso, é difícil você identificar. A relação, no caso, ela é indireta com o texto base, ou seja, não tem aquela coisa muito notória, ela fica o quê? Mais ofuscada, mas de uma maneira mais indireta com o texto-fonte. Não é fácil encontrar os elementos do texto-fonte, então você tem que prestar bastante atenção e conhecer o texto-fonte para que você possa encontrar os elementos de ligação. É necessário dedução, análise e atenção. Então você tem que analisar com calma, prestar bastante atenção para que você possa encontrar essa relação. Existe conhecimento prévio
prévio sobre o conteúdo. Ou seja, como ela aparece de uma maneira muito discreta, você tem que conhecer sobre o conteúdo para conseguir fazer essa ligação entre os dois textos. Explícita. A explícita é aquela famosa na cara. Você olha, puxa, já sei qual é o texto que está ligado ali. É clara e fácil de ser identificada pelo leitor. Então, assim, a ligação é muito notória, ela fica muito fácil de identificar, muito direta. É uma relação direta com o texto original, como eu acabei de falar. São encontrados facilmente elementos do texto-fonte. Ou seja, durante o texto que foi criado, você vai encontrando vários elementos que te ligam com esse texto-fonte. Então, fica muito mais fácil de você perceber a ligação entre os dois textos. Não é necessário esforço a dedução do leitor, ou seja, está na cara, você não precisa nem se esforçar para ver a ligação entre os dois textos. Não existe conhecimento prévio do conteúdo. Gente, é uma coisa assim tão notória que nem existe que você conheça tanto sobre o conteúdo para identificar a ligação. Pronto, aqui nós temos um exemplo da página 18 que traz o quê? Você percebe bastante a questão da intertextualidade. Nesse texto, a tal da casa muito engraçada existe mesmo. Ó, a tal da casa muito engraçada. Você já sabe que está ligado com qual texto? Aquele do Vinícius, que está lá no começo do livro. A casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. Então, esse texto, ele está ligado com aquele primeiro texto. Ele traz elementos do primeiro texto. No caso aqui, ele fala o quê? Que essa casa que é citada na canção, ela existe, ela foi feita com base em uma casa que realmente existe. Então, esse texto, ele está ligado com a canção A Casa e conta a história daquela canção. Aí sim, você tem um exemplo de intertextualidade, textos ligados, um como base e o outro explicando, né? Bom, e aqui é a continuação, né? Que no caso, na página 18 também há uma continuação, que é o quê? No caso, ele fala que aquela casa é a casa do Vilaró, tá? Que é chamada de Casa Pueblo. Deem uma olhada para vocês entenderem a ligação entre os dois textos, é bem interessante. Bom, e existem vários tipos de intertextualidade, certo? Que eu coloquei alguns para vocês terem conhecimento. Paráfrase, epígrafe, citação, alusão e paródia. Nesse aqui, gente, a maioria vocês só irão ver, ó, bem mais para frente, Fundamental 2, Ensino Médio, mas tem um que nós vamos ver agora, que é a paródia. Bom, e na página 20 do livro digital tem a definição do que é uma paródia. É a recriação de uma obra já existente com o objetivo de fazer uma brincadeira e provocar o riso. Ou seja, eu pego uma obra que já existe, faço uma brincadeira com ela e torno-a engraçada. As paródias, além de serem engraçadas, muitas vezes apresentam críticas e ironias. Gente, tem uma pessoa que gosta muito de fazer paródia. É o Tiririca. O Whindersson Nunes também. Sempre estão lançando paródias de outras músicas, certo? Eles vão, regravam e tornam aquela música bem engraçada. E aqui eu coloquei um exemplo de paródia, certo? Primeiro, a canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né, no caso. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. E aí vem a paródia, que foi a Turma da Mônica que criou em cima desse poema. Olha o que ele coloca. O Bidu fala, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. E aí o outro cachorrinho responde, minha terra tem palmeiras. E o Bidu responde, cada um tem o time que quiser. Ou seja, eles pegaram esse poema e fizeram uma brincadeira com o nome dos times. Bom, e o nosso próximo conteúdo são as palavras com S e Z, certo? Olha só, gente, a letra S, quando ela aparece entre vogais, ela tem o som de Z. Isso confunde muito as pessoas na hora da escrita. Tiana, tem alguma regra para eu saber
de todas as palavras, não há regra. Mas no nosso caso aqui, nós iremos abordar, como no caso de aumentativo e diminutivo, aí sim terá uma regra. Mas eu aconselho a vocês, quando tiver esse tipo de dúvida, pesquisem as palavras e leiam bastante para aumentar o vocabulário de vocês. Então aqui, gente, nesse caso, ó, letra S e Z pode ter o quê? O mesmo som, a mesma pronúncia. Por exemplo, casa e azul. Como eu acabei de falar, você pode observar que casa aparece entre vogais. E aqui embaixo ele coloca várias palavras da família casa. Casa, casebre, casinha, casarão, casamento. E com isso, o que é que nós podemos perceber? Que as palavras que pertencem à que estão na mesma família, elas continuam o quê? Com o S. Então, no caso, casa, qualquer palavra derivada de casa permanecerá com o S, porque a palavra primitiva que dá origem às outras, as demais, caso, já vem com o S. Então, isso é uma dica que você pode estar utilizando. As palavras que são derivadas de uma palavra primitiva que tem um S, permanecerão com o S. E no livro de vocês, na página 16, no livro digital, tem um quadro representando bem essa situação. O que nós podemos perceber? Que todas as palavras que possuem S, ao passar para o diminutivo e o aumentativo, elas permanecerão com o S. Por exemplo, casa possui S, então casinha, casarão, permanecerão com o S. Já as palavras que na primitiva não há presença do S, quando você coloca para o diminutivo ou aumentativo, elas terão um Z. Por exemplo, a palavra pão, ela não é uma palavra que tem um S na sua palavra primitiva. Então, quando ela vai para pãozinho diminutivo, ela vai o quê? Com o Z, porque ela não possui o S na palavra primitiva. Então, as suas derivadas irão com o Z, tanto no aumentativo quanto no diminutivo. Então, leiam bem direitinho essa tabelinha que vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais. Bom, e eu termino a minha aula de hoje deixando uma mensagem bem legal para vocês. Querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Então, assim, o que eu falo para vocês? Estudem bastante, se dediquem, façam as atividades. Tá com dúvida? Reveja a aula, leiam cada vez mais, que vocês vão conseguir acompanhar todos os nossos conteúdos. Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!